Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que tá meio que comemorando, mas o fim de Terra e Paixão que chegou aí, né? Finalmente, né, depois de 220 capítulos, 220 e tantos capítulos, o Valcir falou, a Globo falou, não, Valcir, está bom, vamos passar pro Bruno Luperi fazer mais um remake do seu avô. E a gente vai ver aí a reta final de Terra e Paixão, que tá indo ao ar agora nessa semana, né? É o fim derradeiro de tudo. Sim, aí esse vídeo é o tradicional vídeo de balanço, em que nós vamos falar sobre as coisas positivas, negativas, fazer um balanço geral da novela mesmo. E se você quiser saber o que a gente achou dela, o que a pessoa tem que fazer? Continuar com a gente depois da vinheta. Antes de mais nada, precisamos fazer aqui um disclaimer, a gente precisa avisar as pessoas, né? Que normalmente os nossos vídeos de balanço geral a gente faz com um convidado. A gente inventou essa regra agora, né? E aí a gente tá cumprindo isso. Dessa vez a gente não conseguiu por problemas técnicos, então vai ter que ser só a gente mesmo. Vocês vão ter que aceitar que vai ser só a gente dessa vez. Que não tem visita, então é isso. E da próxima vez a gente traz uma visita aí pra falar, não sei, de Fuzue. Qual que é a próxima que acaba? Não é Elas por Elas? Eu acho que é Fuzue a próxima que acaba. Então aí, quem sabe, se alguém estiver assistindo Fuzue, a gente consegue trazer alguém. Se ninguém estiver assistindo, vai ser nós dois mesmo. Às vezes tem a gente, né? A gente também não vai conseguir fazer. Pois é, essa daí é uma novela que a gente tem que dizer o que é, né? Tipo, realmente muito difícil. Difícil também foi o começo de Terra e Paixão. A gente pode dizer que foi um começo muito difícil pra novela, né? Porque o Valcir tentou apostar numa trama mais rural, né? Uma trama mais interiorana. E a história não estava muito bem... A base não estava muito boa. Você diria isso? Eu acho que sim, eu acho que tem um problema ali de... Não só porque a história dele era muito parecida com a... Toda vez que eu falo história muito parecida, parece que eu vou terminar muito parecida com a da Ju. Mas é muito parecida com a do Bruno, né? Luperi, no caso, porque ele fez... O Caio era basicamente a mesma história do João Pedro, né? Em Renascer, que é o filho que é acusado de ser responsável de matar a própria mãe no parto. E aí tem esse problema com o pai, então ele teria esse filho meio rejeitado. Enquanto isso, a gente tem a história da Aline lá, de plantar e colher nessa terra vermelha, que plantar e colher nessa terra vermelha e tal. E tanto um quanto o outro não deu certo, né? Era um fio condutor muito fraco. Porque, não sei, eu nunca comprei muito bem essa história do o La Selva quer muito pegar as terras da Aline e depois descobrimos que tem diamante lá. Isso é uma história que, ok, eu acho que até se sustenta por 30, 40 capítulos, mas não se sustenta por 220 capítulos, sabe? É muito tempo. E eu acho que a história do Caio não teve carisma o suficiente, né? A gente também não conseguiu comprar o Cauã Raymond sendo o Cauã Raymond, né? Como um homem rejeitado e sem autoestima. É isso que eu ia perguntar. O Cauã não conseguiu... Quer dizer, o personagem não conseguiu? Ou o Cauã meio que tava no automático e não se esforçou muito nessa novela? Eu acho que são as duas coisas, talvez. Assim, esse não é um papel que eu acho que o Cauã teria feito se ele não tivesse contrato fixo com a Globo. Porque, na verdade, ele estava escalado para outra novela, e a novela não deu certo, e aí ele foi realocado para Terra e Paixão, porque ele é um dos poucos que ainda tem contrato fixo. E a Globo não quer deixar a galera que tem contrato fixo sem trabalhar, porque não vai pagar para você ficar em casa, né? A única pessoa que é paga para ficar em casa é a Fernanda Montenegro. Ou não, a Fernanda Montenegro não tem mais contrato também, né? Eu acho que ela perdeu o contrato, ela agora perdeu, ela tá ficando em casa sem ganhar salário. Então nem a Fernanda Montenegro. Então, assim, tá ruim pra todo mundo. Mas talvez, eu acho que aí é um erro talvez de escalação da Globo, nem do Cauã, não. Porque a ideia era ser um cara meio rejeitadão, meio sem autoestima, né? Meio assim, tipo, meu pai não gosta de mim, então eu sou muito péssimo e tal. E aí eles escalam o Cauã, que é um cara assim... Como que você acredita que o Cauã Raymond não tem autoestima? Como você acredita que o Cauã Raymond está sendo rejeitado? Entendeu? O cara consegue o engajamento master do Twitter só postando uma foto de bermuda sem camisa suando ao lado de uma árvore de Natal. Do lado de uma árvore de Natal, exatamente. Eu amo o Instagram do Cauã Raymond, inclusive, porque é basicamente isso. Ele não tem nenhuma curadoria muito forte, né? É apenas ele biscoitando do lado de qualquer coisa num espelho e, sei lá, 40, 50, 1 milhão de likes. E é isso, assim, talvez
eu não sei, né? O Johnny Massaro no lugar dele me traria um pouco mais de verdade. Porque. Não, Sim, o Johnny é o galã feio, né? porque aí é aquela pessoa meio assim, você consegue entender que ele sofreu pela vida, que ele não tem autoestima, que é alguma coisa. Meio Fernandinho, né? Já do Malhação lá, que foi o primeiro papel dele na vida, assim, na Globo. Mas eu acho que a escalação do Cauã foi um erro. E aí eu acho que ele mesmo percebeu que o tom ali estava meio fora e não me parece que tenha se esforçado imenso também pra reverter essa situação. E na outra ponta do problema do Caio é a Aline, né? Que eu acho que é uma das protagonistas mais apagadas que Valcir Carrasco já escreveu. E olha que a gente lembra de Amor à Vida, que tinha a Paloma, né? Foi completamente ignorada. Assim, fazendo justiça, o Valcir nunca foi de fazer grandes mocinhas muito torcíveis. Teve muita gente chata aí nessa trajetória dele. Mas a Aline, em especial, parece que ele tinha uma implicância. Especialmente às 9, né? Às 6, eu acho que ele ainda conseguiu ali uma Ana Francisca e uma Catarina, porque a Filó era péssima também, né? A gente tem que, Mas também teve. Agora que você falou, eu lembrei, porque ele falou, ele não parece que não gostava muito. Ele queria a Agatha Moreira como protagonista, né? Eu tinha esquecido disso. Supostamente, o Valcir já negou isso, né? Os envolvidos já negaram isso. Mas eu tenho pra mim que o Valcir queria que a Agatha Moreira fosse a protagonista. Inclusive, acabou outra ficando apagada nessa novela, né? A gente esperava um reboot da Josiane, de repente ela ficou pobre, se apaixonou e é isso. Agora ela tá lá do núcleo de apoio apenas. Sim, eu acho que talvez, se tivesse sido a Agatha Moreira, eu acho que teria dado um tom diferente na novela. Não que a Bárbara Reis seja má atriz, pelo contrário, né? Ela fez um ótimo trabalho em Todas as Flores, mas eu não sei, eu acho que ela acabou imprimindo pra Aline uma coisa meio mocinha sofrida, de um jeito que, eu não sei, a Aline me parecia que pra ela conseguir agradar o público, ela teria que ser um personagem com um pouco mais de camadas, ela teria que ser um personagem que bate mais pra frente. E ela ficou muito burra, né? Tipo, o Valcir fez questão de emburrecer ela, assim, tipo, era aquela mocinha que era passada pra trás o tempo inteiro. Muito parecida com a Paloma, inclusive, no que acontecia em Amor à Vida. Tipo, o próprio irmão tava enganando ela e ela tava lá, tipo, ai, não, acho que não é. O Valcir tentou várias viradas no decorrer da novela, a gente acompanhou, tem vídeos inclusive aqui no canal sobre algumas dessas viradas, mas acho que a mais impactante foi a entrada da Ágata, que é a mãe do Caio. Porque o Valcir teve que aturar lá a Bispa, que é o Amaury, o diretor da dramaturgia da Globo. A Bispa é a pessoa que tá cuidando da dramaturgia da Globo, que corta beijo gay, escolhe remake, que escala um monte de novela rural, é ele. Depois de tanta encheção de saco lá, a história tá muito parecida com Renascer, o Valcir foi lá e ressuscitou a mulher que tava supostamente morta na história, né? Aí a Agatha entrou e deu um novo gás pra trama. Foi, inclusive, muito interessante, porque aí a mulher que tava morta, na verdade, tava viva. E aí foram revelando faz 300 filhos dela, pela novela. E ela deu um gás. Você não gostou tanto do gás, né? Eu não gosto dessa novela, né? Tipo assim, gente, tem duas coisas diferentes, né? Tem a novela que eu critico enquanto pessoa que tem um canal no YouTube, e aí eu tenho que ver qualidades e defeitos e assistir a novela por trabalho. E tem a novela que eu gosto de assistir. Eu não gosto dessa novela, eu acho essa novela muito difícil de assistir, no geral. Mas, dito isso, eu acho que sim, a parte da Agatha ainda era menos desassistível da novela toda. Porque eu acho que no que ela entra, a Aline e o Cauã tem que ir pra trás, né? Tipo, a Aline e o Caio. E aí você tem umas outros núcleos que sobem mais. Inclusive, o bom núcleo, que apesar de ter um texto meio assim às vezes, é do La Selva e da Irene, né? Que são a Glória não, sempre erro, né? A Glória Pires e o Tony Ramos. Porque eles são ótimos atores, então eu acho que mesmo dentre os textos mais rocambolescos de Valcir Carrasco, eles conseguem segurar. Tony Ramos, inclusive, talvez um dos grandes destaques dessa novela, que chega a ser uma coisa assim absurda, porque às vezes ele tá nas cenas mais... Você fala, puta merda, Tony Ramos, e ele entrega todo o trabalho, assim, com maestria. Mas, inclusive, tem uma coisa curiosa pra falar sobre esse negócio da Agatha, né, que o Gabriel, nosso amigo da Folha, ele soltou uma matéria falando que
Nessa parte aí da Agatha entra a Thelma Guedes, é a Thelma, né? É a Thelma Guedes. Entra a Thelma Guedes pra ajudar o Valsir, né, a escrever a novela, porque a novela tava indo de Americanas, não tava bem e tal, e eles colocam ela ali como um braço direito do Valsir, ela que já tinha colaborado com ele em outras tramas. E a novela dá um gás muito bom, então aí a novela consegue 30 pontos de audiência, que era o que a Globo queria, né? A Globo, obviamente, gostaria de um grande fenômeno, não conseguiu, então 30 pontos mais do que Travessia tá ótimo. E diz que ela sai muito bem, né? Agora, a Globo gostou muito desse trabalho dela e quer dar até uma novela solo pra ela aí nos próximos. Que agora a Globo tá assim, né? Ai, deu certo alguma coisa aqui, vamos repetir, né? Ai, acho que a Thelma deu certo, de repente a gente tem que repetir. E então, assim, não posso falar que deu errado, que foi péssimo. E outra, Eliane Jardine é ótima atriz, eu acho que o papel da Agatha era muito bom também, assim. Nessa coisa dela ser meio vilanesca, dela ser essa pessoa meio que tá ali pra fazer umas falcatruas ao mesmo tempo que ela tem umas frases de efeito, né? É uma vilãzona de novela das 9 que eu acho que as pessoas gostam de ver. Eu gosto da Agatha, e na verdade eu gosto todo o núcleo dos atores veteranos, o Tony Ramos, o Glória Pires e a Eliane Jardine, porque estão todos ótimos. Mas é porque eu acho que o Valsir conseguiu fazer uma coisa que, por exemplo, o Gilberto Braga não conseguiu em Babilônia, que é botar as duas vilãs, no caso a Agatha e a Irene, uma dando rasteira na outra, sucessivamente. Sim. E aí é o que ele tentou fazer com a personagem da Glória Pires e da Adriana Esteves em Babilônia, e enfim, foi aquele negócio, né? Temos até vídeo falando sobre essa novela. Mas eu acho muito bom e mostra como esses atores são excelentes, porque eles pegam aquele texto bem rasinho, bem repetitivo, bem didático, e entregam muita veracidade. A cena que a Irene, por exemplo, ela confronta o irmão que tinha sido preso porque ele confessou lá o negócio de ter mexido com a Petra na infância, ela foi de uma profundidade, era um texto ridículo, mas ela entregou o negócio, estava lá envolvido com aquilo. Glória Pires é uma atriz excelente, e esse finalmente é o primeiro papel melhor dela, não vou falar bom, né? Mas enfim, melhor dela em novela do Valsir, porque ela fez O Outro Lado do Paraíso, aquela personagem horrível. Sim, justiça por Glória Pires, né? Eu acho que, na verdade, Terra e Paixão, o que eu acho que o que realmente não funcionou na novela, e isso acaba estragando toda a história, no sentido de que, assim, a reviravolta só conseguiu ser feita porque veio a Agatha, é o fato do casal de protagonistas não ter história e não ser carismático, então... E a parte que é carismática, que o público gostou, serem os núcleos de humor. E os núcleos de humor de um modo de que, assim, não é gente que tá inserida no top de protagonistas, né? Eles não são de núcleos principais, eles são de núcleos muito secundários. Então, assim, com o Félix, por exemplo, foi o que aconteceu. A Paloma não deu certo, não tinha nenhuma química com... Gente, quem que era o par da Paloma? Malvino Salvador. Era o Malvino Salvador, Pois é. Não tinha nenhuma química com ele, era uma coisa horrorosa o casal. E a Valsir falou, eles gostam dessa gay aqui debochada, eu vou botar ela. Traz ela, vamos colocar ela em todo quanto é lugar. Só que ele era o irmão da protagonista e o vilão da novela. Então, assim, ele tinha muito destaque na trama. Tinha como a gente subir o Félix, mas não tem como subir o Félix e o Ramiro, ou a Anneli e o Luigi tanto, né? Sim, ainda no Félix, vamos lembrar que o Valsir colocou lá um cavalinho de Troia no meio da novela, porque ele já estava planejando colocar o César contra o Félix. Você já estava planejando aquilo, do vilão ser constantemente humilhado para um vilão maior ainda. Então aquilo lá estava tudo entregue de bandeja para ele lidar com as coisas. Agora, como você disse, nesse caso, você não pode subir Kevin Ramiro, que emplacou. Você não pode subir o Anneli e Luigi, que também emplacou. Porque eles são muito acessórios. Eram personagens sem personalidade, tipo, não tinham muita profundidade. E de repente eles se viram obrigados a dar mais profundidade para esses personagens, para eles terem mais cenas aparecendo. Aí o Ramiro foi criado todo aquele negócio de a relação de subserviência dele ao seu La Selva. A Anneli teve mais destaque com as ótimas cenas, inclusive dela com a Débora Falabella, que as duas estão ótimas como irmãs, inclusive. Uhum, então teve o Luigi, que ganhou 300 cenas agora da novela, né? Porque ele se tornou quase o protagonista, ele aparecia muito mais que a Aline Caio. Exatamente, e agora no fim, óbvio que o Valsir conseguiu. O Valsir sempre tenta um jeito de trazer o que o público quer ver. E agora Kevin Ramiro tem um destaque imenso na novela por causa da história ali
né, do sequestro da Aline e tudo mais, quando o Ramiro resolve fazer a delação premiada, que até eles chamaram com outro nome na novela, né, tipo alguma coisa premiada, enfim. E aí ele tá fazendo muitos depoimentos, é ele que ajuda, né, as coisas a se fecharem, o seu La Selva a ser preso, porque ele tem a redenção dele, né? É uma redenção que funciona ali, obviamente ele matou 80 pessoas durante a novela, mas é uma redenção que o público queria e que o Valsir trouxe, né? Então, agora nessa reta final, também acho um grande acerto ele ter matado a Agatha antes. Porque ele conseguiu não trazer isso até o final da novela, o último capítulo, podia ter colocado, né, antes e tal, mas, e aí ele consegue trazer esses outros núcleos pro final, né, o que traz uma força pra novela também. Inclusive, muito legal a ideia da morte da Agatha ser feita por várias pessoas em várias tentativas simultâneas. É uma coisa muito Agatha Christie, ficou muito legal. Eu não lembro de outra novela que tenha feito isso. Mas o Valsir tá de parabéns por ter botado nessa. Mas retomando o que você falou da questão da redenção, é muito interessante porque isso acabou gerando, a projeção de Kevin Ramiro acabou causando um problema na novela, que é as pessoas estavam torcendo e o personagem nunca foi planejado pra ser um mocinho mais pra frente. Não era pra ser gostado pelas pessoas. Não. E aí, o Valsir tava com um abacaxi na mão, porque, no primeiro capítulo o cara vai lá, assassina friamente o marido da protagonista. E agora eu tô tendo que redimir ele de alguma forma. E aí o pessoal fica implicando na internet, quando, sei lá, a gente tem que lembrar que muita gente, inclusive que tá torcendo, não assistiu necessariamente o começo da novela, né? A audiência foi subindo. Então quer dizer que tem mais gente agora do que no começo. Às vezes as pessoas viram algum corte no TikTok, foram ver a novela e ficaram por lá. Não, e outra que assim, a gente tá falando de Valsir Carrasco. Lembrem-se que o Félix joga uma criança na caçamba no primeiro capítulo. Tipo assim, ai nossa, o Félix tem o final mais bonito de talvez de um personagem LGBT ainda, sim, apesar de ter sido feito em quase mais de 10 anos atrás, né? É uma redenção belíssima e tal, e aquela cena é muito bonita, o som de Wagner e tal, uma coisa lindíssima. Só que assim, o Félix foi feito pra ser um vilão. Ele cometeu crimes. A primeira cena dele é ele catando uma criança, enfiando na caçamba, a criança que no caso era sobrinha dele. E aí as coisas foram indo e falaram, tá bom, vamos fingir que ele não fez nada, né? O modo de punição dele foi ter virado pobre, né? Ele não foi pra cadeia, ele foi vender hot dog. Que é absurdo, né? A punição dele é o que muitos brasileiros trabalham, por exemplo, vendendo coisas na rua, sabe? Não, e a pessoa como não, tá bom. Virou pobre, acho que tá bom, acho que ele aprendeu a lição. Tipo... A polícia não foi acionada uma única vez nessa novela pra resolver as coisas da família Cury. Nada, as pessoas se resolveram lá e é isso. O cara foi redimido. Não foi redimido, assim como o Ramiro não vai ser redimido, sabe? O crime dele rolou e é isso. A gente vai ter que lidar com isso. Exato, e eu acho que assim, o Valsir é uma pessoa curiosa, né, no mínimo, assim, quando estamos falando de autor e de pessoa mesmo. Porque assim, teve muita crítica quanto ao fato desse casal subir e deles terem redenção, né, principalmente o Ramiro, que o Ramiro cometeu muitos crimes. E aí é muito engraçado. Porque, o crime da outra é ser gay só. Exatamente. E aí, acho que foi na cena, acho que foi ontem, né, no capítulo, que ele vai fazer lá a delação premiada, ele começa a contar os crimes que ele fez. Eu matei tal pessoa, eu sequestrei não sei o que, eu matei mais outras 3 pessoas. E pra psicóloga, e a psicóloga começa a ficar tipo assim, senhor, eu acho que isso não foi... E assim, o Valsir faz de propósito, sabe? Assim, ele quer falar, gente, não é que eu esqueci que eu fiz esse personagem cometendo, sabe, várias violações ao Código Penal. Não é que eu esqueci, eu simplesmente resolvi deixar isso pra lá em troca da minha novela ir pra frente. E assim, o público gosta, o público vai aceitar, eu vou relembrar esses crimes, porque não é que eu esqueci. E ainda assim, o público vai querer que Kevin e Ramiro terminem juntos, entendeu? E eu acho que tudo bem, gente. A gente tá falando de uma novela, a gente tá falando, assim, de uma suspensão da descrença imensa aqui, quando a gente tá falando de novela de Valsir Carrasco. Então, assim, não espere uma coisa assim, ai, nossa, tem que mostrar tudo certinho, todos esses personagens têm que ser absolutamente corretos e tal. Provavelmente o Valsir não esperava esse final, ele também, eu acho que o final do Ramiro seria talvez até ser morto antes do final da novela, porque
não era isso, né? Era pra ter uma coisinha de humor ali da apertadinha e depois ir embora. Mas deu certo, ele falou, o que eu posso fazer com isso? Eu vou juntar os dois, vocês não querem que junte os dois? Eu vou juntar os dois e pronto. Eu acho que às vezes tudo bem, sabe? Não dá pra gente ficar esperando uma imensa coerência de um universo televisivo, assim. Sim, ou seja, Jean Willis, você que tá assistindo esse vídeo, por favor, não vá nos comentários falar, ai meu Deus, é injusto, a criminalidade que não tá sendo punida nas novelas. Vamos lembrar que há décadas temos vilões saindo por cima nas novelas, né? Então... Você tem, sei lá, a Bia Falcão, que é uma das vilãs... Olha, falava merda, se ela estivesse no Big Brother, coitada, ia ser cancelada já no segundo episódio. Ou se fosse branca e loura, ela ganharia, né? E aí ela sai, tipo, sei lá, ela termina em Paris, né? É a redenção da redenção. Termina em Paris e com Cauã Raymond, que é assim... Você quer coisa mais redenção que isso? Você falou que o Valcir é muito atento, ele faz as coisas lá um pouquinho na picuinha, às vezes, pra responder a internet. Ele fez isso com os casais LGBT dessa novela, né? Porque total, né? Teve toda a história da Renata Gaspar, que ela fez um post no Twitter dizendo, então, gente, minha personagem não vai ter mais história, é isso. E o que o Valcir fez logo depois? Botou a história. Você quer história? Você acha que aqui a direção da Globo, do núcleo de teledramaturgia, coloca a mão na minha novela? Jamais. Ela teve história, tipo assim, eu acho que, não sei, não deu uma semana, né, que ela fez aquele tweet. Ela apareceu nas festas de fim de ano, elas começaram a ter cena, começaram a ter diálogo, foram adotar criança. Falou, não, na minha novela não, vão beijar antes do fim da novela, não vão beijar só no casamento, vão beijar antes, vão ter histórias sim. E eu acho que assim, o Valcir, ele tem esse tamanho dentro da Globo, né? O que é importante, porque eu acho que a gente tá vindo de algumas censuras, né, complicadas aí, especialmente em Vai na Fé, que o casal, né, sáfico lá não pôde beijar nunca, né? Tipo, todas eram cortados. Teve cura gay também, né? Durante a novela. E, assim, a Rosane eu acho que não teve força dentro da Globo ainda, principalmente no horário das 7, pra falar, não, eu vou botar todo mundo aqui e vou continuar com a minha história, né? Tiveram que fazer ajustes. E o Valcir não faz ajuste, né? Então ele fala, não, Kevin e Ramiro vão aparecer aqui se beijando desde dessa cena e agora eles vão ser um casal normal, de trambiqueiro, sim, com uma pessoa potencialmente assassina também, mas eles vão ser um casal aqui que vai demonstrar amor daqui até o fim da novela e pronto, né? O Valcir tem essa coisa de botar o pau na mesa e falar, não, na minha novela vai ser assim, quero ver o diretor ter mais outro dia que vai reclamar comigo. Exatamente, e aí a gente tá vendo o que a gente tá vendo. Tanto é que Kevin e Ramiro tão forte no final da novela, que foi o Caio que foi lá tomar café com a Ana Maria? Não, são eles que estão lá neste momento, enquanto a gente grava este vídeo, tomando café com a Ana Maria. E enquanto a gente grava esse vídeo, Cauã tá saindo da gravação com o encontro com Patrícia Poeta. Quem ganhou e quem perdeu? Quem venceu, né? Quem venceu. Eu acho que, geralmente, a pessoa... Quem tem mais destaque toma café com a Ana Maria, né? É assim que funciona E quem a direção quer punir, bota lá no encontro. E a pergunta que fica é... A novela é boa? Ai, boa não, né? Boa, acho que a gente tá sendo assim, nossa, ia forçar muito. Mas é competente, eu acho que passa com 6. A gente teve bons atores, isso não pode negar, ali, como a gente já falou, o núcleo de veteranos, em que inclusive eu acho que tem que mostrar pra Globo que não pode deixar esses atores veteranos tão escondidos assim. A gente tem agora, a próxima novela é Renascer, por exemplo, eles vão envelhecer a Juliana Paz no papel de Jacutinga, quando existem várias atrizes na faixa de idade em que ela vai ser envelhecida, que poderiam fazer esse papel com maestria. Então eu acho bem complicado essa virada que a Globo tá tomando. E assim, o Valcir, a gente fala mal dele, mas a gente tem que botar as qualidades dele também. É um homem que é muito pouco apegado, às vezes, às próprias convicções, assim. Falaram que eu vou ter que mudar toda a minha novela, eu mudo toda a minha novela e eu tento trazer a audiência do jeito que eu ressuscito o personagem, eu subo o personagem de núcleo de humor, eu trago o que for pra fazer e tal, e aí eu consigo os 30 pontos que a Globo quer, do jeito que eu consegui. Óbvio que a Thelma também tem um grande dedo nessa história, eu acho que ela conseguiu trazer talvez um pouco mais de coerência pra uma coisa que tava meio
jogada ali e tal. Trouxe um Mas sequestro também. Também, alguns, né, na verdade. A gente percebeu que é ela que gosta. Ela é a parte do sequestro, né, da dupla, né? Duca e Thelma. A Duca não gosta de sequestro. A Duca gosta de coisas mais histórias de amor, né? Ela que trazia essa coisa mais lúdica, né? É curioso você ver como que funcionam as duplas. Que agora eu acho que vai ser... Elas vão seguir esse caminho separados mesmo. Acho que até porque elas se deram melhor. Eu acho que... Sim. Em caminho separado. Mas enfim, mas teve muitos erros, né? Eu acho que uma novela em que o fio condutor principal não funciona, tem que ter muita sorte para conseguir trazer uma outra história que consiga segurar a novela. No caso de Terra e Paixão, eu acho que só teve com a Agatha mesmo, mas ainda não era o suficiente para fazer com que a novela se transformasse numa boa novela, né? Era uma novela ok. Também esqueci de falar, a gente esqueceu... acho que a gente teve também um grande acerto ali no núcleo Luigi e a Nelly, com a Tata Werneck mostrando também uma fase mais assim, dramática, que muita gente acha que ela não consegue. Eu acho que ela conseguiu, e especialmente ali com a história dela com a Lucinda, né, que é a irmã e tal, e a Débora Falabella estava muito bem, e eu acho que... Claro, né, tem um monte de escorregada naquele núcleo ali também, aquela história do Angelo Antônio, que vamos falar o que é e tal, mas de resto, acho que a gente teve grandes acertos. Inclusive a criança, que é boa atriz, é bom ator, Milagre, né? A criança, um ótimo ator, e agora nessa reta final aí que a gente teve essa parte da Lucinda baleada, que ela tava no hospital e tal, ele conseguiu entregar um drama que o Lucas de Mulheres Apaixonadas jamais conseguiu nem quando a mãe da Salete morreu, nunca. Acho que só a Bruna Marquezine talvez tenha entregado esse nível de drama aí nos atores mirins. A criança de travessia nunca chegou nem nos pés disso. Nossa, a criança de travessia. Com todo respeito a criança de travessia, mas puta merda. Eu não achei Terra e Paixão uma novela boa. Foi uma novela que deu audiência, mas não necessariamente é boa. Porém, não digo que é ruim. Ela é competente, ela passou de ano. Tem sua nota 5, se a média da sua escola for 5 pra passar de ano. Mas é uma novela que mostra muito a competência do Valsir. Porque o bom autor não é aquela pessoa que escreve só sucessos. É aquela pessoa que faz seus sucessos, mas quando faz um negócio que não emplaca, consegue mexer naquilo até ficar de uma forma e melhorar o produto. Acho que Terra e Paixão melhorou, não a nível das outras novelas, mas ele conseguiu sair do marasmo. Uma coisa que Glória Pérez não conseguiu, por exemplo. Então, eu acho que Valsir sai muito forte dessa novela. Thelma Guedes sai muito forte por ter ajudado nesse processo. E espero que Valsir volte para as novelas das 6. Não porque quero ver mais novelas das 9 dele, sim porque eu acho que ele vai querer descansar com uma trama que ele quer fazer. Porque ele gosta muito de fazer as cenas de humor de Terra e Paixão. Dá pra ver que ele se diverte com aquilo. Que ele gosta de botar uma Nelly correndo de vacas desgovernadas. Então, Valsir, faz uma novelinha das 6 pra dar mais reprises pra faixa Valsir das 2 horas da tarde, né? Futuramente a gente não vai ter mais coisa pra reprisar, a gente precisa de mais novela do Valsir. Nossa, assim, eu sinto muita saudade do Valsir das 6. Eu acho que pro Valsir das 9 a gente teria que ter alguns ajustes, né? De repente uma direção também que trouxesse uma voz mais Valsir, que eu acho que também faltou bastante em Terra e Paixão, que eu acho que não se entendeu que toda a novela do Valsir é uma farofa, não importa se ela está às 9, é uma farofa, é necessário que se toque um instrumentalzinho cheia de manias antes de uma cena séria, tipo, a gente precisa disso. E eu acho que é isso, assim, pelo menos ele entrega a novela com 30 pontos para renascer, que era o que a Globo queria, né? Mas não posso falar que a novela é ruim também. É a pior novela que o Valsir já fez nas 9, possivelmente. Mas não posso falar que é ruim também. Eu fico meio inclinado porque eu odiava o Outro Lado do Paraíso. Mas essa era mais constante, pelo menos. Eu acho que o Outro Lado do Paraíso era ruim, mas era constante. Era isso, ela tinha um fio condutor que fazia sentido. Eu não gostava de jeito nenhum. Mas ela tinha menos, sabe, tipo, não teve que mudar tanto, né? Ela foi na história, o Valsir criou aquela história, ela foi na história. Teve coach lidando com casos de abuso? Teve o derrame da Maria de Severo? Teve. Mas, não podemos chamar de inconstante. E teve a reta final com Paulo Betti interpretando o Cruzes como advogado de acusação lá contra a Clara. Maravilhoso.
Então é isso que nós temos a dizer sobre Terra e Paixão, mas esse não é o último vídeo sobre a novela. Não. Porque assim que acabar o capítulo, você pode ligar aqui no Coisa de TV que vamos estar ao vivo para falar sobre esse último capítulo. A gente não vai falar sobre a novela em si, ou seja, não vamos falar sobre Kevin Ramiro, gente. Vocês querem debate sobre isso? Não vai ter. Vai ter a gente falando sobre casamentos, sobre alguma cena cafona, sobre algum filtro de demônio que ele vai botar na última cena. Fica a critério da criatividade de Valsir. Então não percam, assim que acabar o capítulo, você vem aqui no canal e vê a nossa live. E também, por favor, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. É isso, conta pra gente se você gostou de Terra e Paixão, se você não gostou, se você só acompanhou pelo nosso canal, e aí nesse caso você quase não acompanhou, porque a gente parou de falar dessa novela em uma dada hora, então lamento, talvez você tenha ficado sem muitas informações. Mas a gente vai estar aqui provavelmente muito tarde nessa live, porque Deus sabe o tamanho que o Valsir vai fazer esse último capítulo, é sempre imenso. Eu vou estar com o olhinho assim gravando a live. Mas temos e também vamos ter a live depois do primeiro capítulo de Renascer, que também já é tradicional pra gente falar aqui de um Jequitibá, de um Humberto Carrão, de umas coisas assim. Então continuem ligados no canal, que está tendo bastante conteúdo nesse mês, especialmente porque temos várias estreias, temos Big Brother, temos muitas coisas. É isso e até o próximo vídeo, gente. Até mais, gente. Tchau.